Estamos reunidos aqui, iremos iniciar este culto em nome do Senhor Jesus com 2 hinos da harpa nessa noite. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor quando a gente não pudesse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, o Pai eterno.
conosco no ministério, vamos na casa do Senhor. Jerusalém, Alegrai com o ministério, vamos na casa do Senhor. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem sólida, estabelecida. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. orai pela paz em Jerusalém. Glorificando aquele que te ama. Haja paz dentro dos teus mundos, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz na igreja. Toda a igreja toda. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Prosperidade, Jesus. Aleluia. O joelho é melhor, deixa o joelho é melhor. Na alegria sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Amado Deus, quão bom e maravilhoso és tu, Senhor. Ah, Pai de eternidade, que alegria, Jesus, poder estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor Jesus. Ah, Papai, eu sei, Senhor, e creio em Ti, Deus de Israel, que os Teus olhos, Papai, estão olhando para a Tua igreja, que os Teus ouvidos, Senhor, estão inclinados para o Teu povo, Papai. Sim, Deus de Israel. Ah, Jesus, acha, Pai, em nós verdadeiros adoradores, Deus querido. Sim, Senhor, amado Deus, Pai de santidade. Queremos te louvar e te engrandecer, Jesus, Jesus, querido Jesus. Ah, amado Deus de Israel. Pai, gratidão, Senhor, por esse mês que se inicia. Cremos no teu agir, Papai, pois nada, Senhor, passa, Senhor, despercebido nos teus olhos, Jesus. Pois tu és o Deus que derrama unção de cura onde necessita. Tu és o Deus que provê o celeiro. Ai, decanta, santo, santo, santo. Tu és o Deus, Pai, que tem poder. Jesus, Tu és o Deus, Senhor, que tem poder para restaurar, Papai amado, aquele que está desanimado, Jesus, aqueles que por algum motivo, Senhor, perderam a fé. Ah, Deus querido, Deus de santidade, Espírito Santo, leva Senhor, do da liberdade, Jesus. Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Senhor, vem com a Tua unção de graça e poder, Pai. Vem sacudir a Tua igreja, Senhor, com avivamento, Senhor. Com a Tua santa presença. Ah, Papai amado, só Tu és Deus de Israel, Pai. Senhor querido, te apresentando neste momento, Senhor, a vida de pessoas enfermas, Pai. Enferma na alma, Jesus. Enferma no coração, Deus. Oh, Senhor. Espírito Santo, leva o bálsamo, Senhor. O bálsamo que liberta, Pai. O bálsamo que tira toda amargura e cura. Canto, 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 canto. Papai amado, que o nosso coração seja a Tua casa, Pai. A Tua morada exclusiva, Jesus. A
sustentado, Rei da glória. Tudo para ti e por ti, Senhor. Assim te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu já quero aproveitar a oportunidade para adorar o Senhor. E essa tarde, bom, essa tarde não, né? O dia todo ali, eu falo assim que a coisa melhor que tem quando o cristão está na casa, né, irmã Rosana? O verdadeiro adorador, quando ele está limpando a sua casa, sabe, amados irmãos? Ele, da mesma forma, né, que a gente vai tirando aquela sujeira tudo para fora, assim tem que ser dentro da nossa casa, do nosso coração, né, pastor? Porque o nosso coração, ele tem que estar limpo, sabe? Coração que só adora, coração que busca. Amados irmãos, todos nós aqui, se alguém perguntar, e mandando, eu posso perguntar para você, você quer trocar sua cruz com a minha? Ela vai dizer não, porque ela sabe da cruz dela e eu sei da minha. Mas o nosso Deus, ele nos capacita, nós, que muitas vezes nem sabemos como que ela veio, né? É assim que o nosso Deus faz. E hoje aqui, eu limpando de casa, do jeito que eu gosto, só ouvindo louvores. Quando eu não estava louvando, ali eu estava adorando, sabe? Quando eu não estava ouvindo, eu estava cantando, né? Porque é isso. Estar ligado ao céu, com Deus, o tempo todo é assim, né? Nem que seja pequenos rifões, mas você está adorando, sim. Amém? Eu falo que eu não sou boa em cantar, né? Eu sou boa em adorar. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança.
Diga ao Pai para te usar. Diga a Ele. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Gratidão pela oportunidade, em nome de Jesus. Salve a Senhor com palmas. Glória a Deus, eu te abençoe a missionária Maria, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar as oportunidades neste culto, que é dirigido pelo Ministério do Louvor. Concedido essa rica oportunidade. Glória a Deus. Gostaria de estar convidando a Larissa, né? A Larissa, que estiver com oportunidade, que quiser oportunidade, está no nosso coração. Glória a Deus, Jesus. Laís. Aleluia. Vai estar louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Cumprimenta a igreja, honra ao Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Coração de ouro e de cristal.
Paz da igreja. Amém. Hoje eu não vou louvar. Eu sinto falta nas igrejas testemunhos, porque Deus tem feito dado muita vez para as pessoas e testemunhos por vindo. E eu vou testemunhar o que está na rádio ontem aqui, o que Deus faz na vida de um homem. Aleluia. Quando eu era jovem, eu era muito vergonhoso, ao extremo, mas ao extremo mesmo. Glória a Deus. Tanto que eu já disse para algumas pessoas que quando eu ia na igreja eu não levantava a mão porque eu morria de medo de pastor ou que tivesse mais me chamasse para alguma coisa, para fazer aula. E tem um ditado que diz que Deus usa o improvável para ser provável. E assim o tempo foi passando, Aleluia, Deus. E o tempo foi passando e eu trabalhava na empresa e lá tinha o presbítero irmão Hélio que já faleceu, ele era dirigente da igreja lá do Cafezal, na época, e ele sempre me chamava para ir visitar na igreja. E nessa época eu tinha raiva de crente, tinha muita raiva de crente. Eu falava que crente não prestava, crente era tudo vagabundo, né? E depois eu voltava atrás porque meus pais eram. Eu falava e desfalava tudo ao mesmo tempo. Eu não sei, foi uma bobagem que eu tinha raiva de crente. Mas só que nesse intervalo eu creio que Deus já estava trabalhando na minha vida. E quando foi um certo dia, eu falei assim, eu vou lá na igreja, lá veio o irmão Hélio, ele saiu durante o dia. E o irmão estava pintando lá na frente. O presbítero irmão. E ele me cumprimentou, eu fiquei lá para quem falou, vai à noite, acho que foi quinta-feira. Ele falou, vem à noite no grupo. Eu falei, eu não vou legal. Que jeito, né? Eu falei, só tem que conversar com você um pouquinho. E o tempo foi passando. Né? Daí quando foi, eu creio que foi no sábado, eu peguei e falei assim, eu vou na igreja. E eu fui na igreja. Como eu disse, Deus já estava trabalhando na minha vida. Então Deus trabalha de uma maneira que você não percebe. Né? E eu fui na igreja. E só tinha eu de visitante. É por isso que eu falei na testemunha de uma vez, lá na Cafezal. E o quanto o louvor ele tem sua força, espiritualmente dizendo. E na época, o irmão me apresentou para a igreja, eu fui, lógico. O irmão me apresentou para a igreja, daí cantaram aquele corinho, né? Visitante seja bem-vindo, né? E aquilo lá tocou muito meu coração, né? E a partir daquele dia eu não deixei mais ir para a igreja, né? E sempre, todos os cultos eu ia na igreja. Tinha vezes que eu trabalhava lá no Bandeirante. Eu pegava o ônibus lá, vinha, nem para casa ia. Minha esposa daqui desse momento, nem para casa ia. Porque quando eu chegava lá no Cafezal, já estava no horário do culto, de modo quando eu já ia para a igreja, não faltava de jeito nenhum. Né? Mas nesse intervalo, o irmão João, o irmão Hélio tinha saído, já tinha subido o irmão Joãozinho, né? O pastor João, né? O irmão Joãozinho, né? E às vezes quando eu estava sem trabalho, eu ia na casa dele escutar os louvores, conversar com ele. E os louvores do Jair Pires na época. E daí o irmão João me deu a fita do Jair Pires, né? A cantada, e eu peguei e eu começava a escrever, né? Começava a louvar na minha canção, né? Até a minha esposa chegou do trabalho, eu estava louvando. Ela falou assim, mas o cantor canta bem, né? Que lindo, bonito que ele está cantando, né? Eu estava falando, o cantor que está cantando bem, sou eu. Inclusive ela duvidou que era eu que estava cantando na louvada daquele louvor do Jair Pires, né? Pelo que eu veio para ela ter certeza que era eu mesmo.
Aí eu coloquei no meu bolso. Eu falei, vou louvar na igreja. E disse e feito, fui, realmente louvei, entendeu? De lá para cá não parei mais. Isso quer dizer que Deus já tinha trabalhado na minha vida, né? Daí quando voltei, eu falei assim, meu Deus, cadê aquela vergonha que eu tinha, né? Para os irmãos que não me conhecem, ver eu aqui, agora, nesse momento, testemunhando. Muitos já viram, eu louvando, muitos já viram, eu dirigindo o culto. Até na rádio eu já fui, né? Já escrevi até louvores, né? Para vocês verem o quanto o nosso Deus é maravilhoso. E às vezes eu olho para mim, olho para dentro de mim e volto para o passado. Eu não sou eu. Eu não sou. Eu sou outra pessoa. Louvado seja Deus por isso. E eu louvo muito a Deus por isso. Muito a Deus. E assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Das pessoas. E essa é a minha vida, o começo da minha vida. A fé cristã. Apesar que minha vida na igreja foi de pequenininho, né? Mas que Deus me alavancou foi depois. E eu sou muito grato, muito feliz com o meu Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade na hora de Jesus. Jesus, Deus abençoe o Cornélio em nome do Senhor Jesus. Eu vou responder no Senhor de oração também neste momento, para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Pensou. Ciclo de oração completada na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
família, gostaria de estar convidando, pode ser no Rogério, para estar tirando as ofertas nessa noite, recolhendo as ofertas nessa noite, onde nós iremos, após já o grupo de louvor, Glória a onde Deus. nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. A nossa irmã Jameli é a ministra do louvor a ministra da palavra nessa noite. E eu tive um pouquinho de trabalho para ela aceitar, viu, irmãos? Eu falei, não, vamos estar orando, vamos estar crescendo sua vida. E graças a Deus, a nossa irmã está aqui, prontamente atendeu. Eu acredito que é de Deus. É de Deus, a vontade do Senhor que ela estivesse aqui nessa noite para transmitir o que Deus tem na vida dela para nós, amém? Amém. Então o grupo de louvor já estará louvando. Os varões, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Grupo Guanerges cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Grupo Guanerges cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel para cumprir toda a palavra de Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor
Deus abençoe o grupo Monerges, em nome de Jesus. Vamos Aleluia. estar já ouvindo o Ministério de Louvor. Nós estaremos adorando ao Senhor, Glória a Deus. porque o nosso Deus é digno de honra, de glória. Deus que tem nos sustentado, Aleluia. porque é pela misericórdia dele que estamos aqui nessa noite. Não foi em vão, mas é pela grande compaixão do Senhor por nossas vidas que nós estamos aqui nessa noite. Gostaria já de estar convidando a igreja para se colocar de pé. Abre o seu coração para receber o que Deus tem para você. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Santo, 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 poderoso Deus. Rei da glória, Rei da glória. Aleluia. Gostaria que os irmãos anteciparam no nome de Jesus, esse louvor. Se vocês sentiram. Amém? Glória a Deus. Não vejo. Aleluia.
agradeço a grande nome do Senhor Jesus. E já gostaria de estar convidando já nossa irmã, Julie, que vai estar fazendo a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos estar orando em favor da nossa irmã. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Fique ligado Glória, no glória. trono do Senhor, para que Ele venha trazer para você o que você está precisando ouvir nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, Senhor, aqui está teu servo. Aceitou o convite para estar aqui nesta noite, ministrando a tua palavra. Ó Deus, vem usá-la, Senhor. Vem usá-la poderosamente, Pai, para transmitir o que o Senhor tem para nós. Que ela seja apenas um vaso que o Senhor vai encher nesta noite. Ó Deus, querido, abençoe também a tua igreja que vai receber a sua palavra, Senhor. Senhor, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Motivo de alegria. Gente, né? Quando nós estamos aqui para louvar o Senhor com os louvores, hoje vamos louvar Ele com a palavra e o nome do Senhor seja glorificado, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, irmã Rosana, pelo convite, pastor Marcos, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que, igual eu falei para a irmã, eu não sei pregar não, irmãos, mas eu aprendi que nós não podemos recusar uma oportunidade de falar o nome do Senhor. Independente de como Ele nos chamou, se é para louvar, se é um testemunho, se é uma oportunidade, se Ele nos chamou, nós devemos usar essa oportunidade para falar sobre o nome dEle, amém? Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 51. Salmos 51, nós vamos ler alguns versos aqui, no nome de Jesus. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Assim como já tem falado na minha vida, desde quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a sua vida também, amém? Salmo 51, no verso 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 11. Amém? Você pode sentar no nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa passagem e ministrações sobre ela de várias formas, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova, né? A cada dia, a cada meditação, ela se renova. Então, eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor vai ministrar no seu coração através dessa palavra, amém? Quando nós olhamos para essa passagem, né, nós vamos analisar a vida de Davi. E eu sei que todos sabem tudo sobre a vida de Davi, né? O homem de Deus. E quando nós lemos lá em 1 Samuel, lá em 1 Samuel 16 diz que o Senhor rejeita Saul como rei de Israel e envia Samuel para Belém para ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé, né? E quando Samuel chega na casa de Jessé, ali se apresenta aos filhos dele para Samuel. E Samuel começa a olhar os filhos e a julgar com os olhos, né? Sobre qual seria o novo rei que o Senhor ali ungiria, né? E julgando com os olhos, cada filho que se apresenta, ele vê uma estrutura diferente e pensa com ele, né? Acho que esse vai ser o novo rei que o Senhor vai ungir. Porque ele vê um filho mais forte, um filho mais formoso, né? Um filho com estrutura. E ali, julgando com os olhos, Samuel pensa, eu acho que vai ser esse. O Senhor fala, não, ainda não é esse. Vem o outro, ele pensa, agora vai ser esse. O
Senhor fala, não, ainda não é esse. E passando quase todos os filhos ali, né? O Senhor ainda não confirma qual seria o ungido. Então Samuel questiona se há mais algum dentre os filhos de Jessé. E Jessé fala, tem mais um. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Eu vou lá chamar ele. E então manda chamar Davi, né? E quando Samuel observa Davi, o Senhor então confirma e diz: então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Essa passagem ela mexe muito comigo quando fala que a partir desse momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração quando eu li isso é que o Senhor ele não está preocupado em quem nós somos em destaque. Isso é muito importante para nós analisarmos, porque se nós olharmos para uma criança, por exemplo, uma criança ela sabe como se comportar na frente dos pais. Ela sabe que na frente dos pais, se ela fizer bagunça, ela vai ser corrigida, não é assim? Nós também sabemos como nos portar na frente das pessoas certas, não é verdade? Nós sabemos nos portar quando nós estamos na frente da nossa família. Nós sabemos que com os nossos amigos nós podemos nos portar diferente. Nós sabemos como nos portar quando nós estamos na frente do nosso pai. Você se porta na frente de todo mundo. O Senhor ele está preocupado em quem você é no secreto, quando ninguém está te observando. Isso é muito importante, irmãos. Isso falou muito comigo, porque será que a mesma Jandeli que é aqui na igreja, cantando, louvando ao Senhor, eu sou lá no meu trabalho? A mesma que eu sou na frente do meu esposo, eu sou quando ele não está? A mesma que eu sou na frente das minhas irmãs do círculo de oração, eu sou quando eu não estou com elas? A nossa conduta precisa ser a mesma. O Senhor está preocupado em quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Porque quando nós estamos em destaque, quando nós estamos na frente de outras pessoas, é muito fácil. É muito fácil eu me comportar como aquela pessoa quer que eu me comporte quando ninguém me vê. E quando eu estou sozinha na minha casa? E quando eu estou sozinha com o meu celular? Eu estou me comportando da forma que o Senhor quer que eu me comporte? O Espírito do Senhor também se apoderará de mim quando eu estou, quando ninguém me vê? Então essa é a primeira lição que eu aprendo e que eu quero que você grave isso no seu coração. Saia daqui com isso. Será que eu estou me comportando com obediência aos olhos do Senhor quando ninguém me vê? Amém? E quando nós continuamos a ler a primeira Samuel, fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito maligno então começou a perturbar a vida dele, não é mesmo? E os oficiais orientem para que achem alguém que saiba tocar uma harpa. Então Saul ele manda que procure, né? Procure esse alguém que vai saber tocar essa harpa para expulsar esse espírito, né? Versículo 18 diz: e um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, lá de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro, valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha aí mais uma confirmação. O Espírito do Senhor se apoderou dele e depois nós lemos que o Espírito do Senhor estava com ele. Isso é muito importante porque nós vemos que a presença do Senhor, quando nós carregamos essa presença, ela nos acompanha aonde nós formos, não é verdade? E nós precisamos carregar essa presença. É a mesma coisa que eu disse aqui, né, em cima. Se eu não souber me comportar com obediência ao Senhor, como que eu vou ser notado por essa presença? Antigamente a gente via muitos relatos, né, de uma igreja diferente, né, de outros tempos, né? Os irmãos mais antigos nos contam
uma outra realidade na igreja, onde as pessoas tinham mais temor por essa presença. Hoje, infelizmente, nós não estamos carregando tanto esse temor. Não só dentro das igrejas, mas no nosso dia a dia. Não é mesmo? É tão bonito a gente olhar para... Tenho certeza que aquela irmã é do círculo de oração. Tenho certeza que aquele irmão serve ao Senhor. Isso não é pelas vestes que nós usamos. Porque vestes, irmãos, qualquer um pode usar e enganar. Mas quando nós carregamos a presença do Senhor, o Espírito Santo brilha nas nossas vidas. De uma forma diferente, de uma forma que nós somos notados sem abrir a nossa boca. E será que nós estamos carregando essa presença? Será que nós estamos sendo notados por essa presença? Eu falo isso por mim mesmo. Ali no Leonor nós fazemos muitas coisas dentro da igreja, graças a Deus, né? Canta no grupo de louvor, ajuda no ministério infantil, é regente do círculo de oração. Quando precisa de alguma coisa ali a gente faz, quando precisa de outra coisa ali a gente faz. Mas será que fora dali as pessoas que me conhecem me notam pelo espírito que eu carrego, pela presença que eu carrego? Ou essa presença a gente vem no culto, se enche aqui, transborda, louva o Senhor, prega, e quando eu saio daqui eu guardo ela numa caixinha, né? E deixo para abrir essa caixinha só no próximo final de semana? Como tem sido as nossas vidas? Antes mesmo de falar isso, irmãos, eu coloco a minha vida aqui, tá? Porque isso me fez questionar muito, às vezes na correria do dia a dia, né? Nós, mulheres, dona de casa, trabalha, cuida da casa, cuida do marido, quem tem filho, cuida do filho, e faz todas essas funções. Os irmãos também com as atividades. Será que nós estamos dando importância para essa presença do Senhor? Ou nós estamos deixando para falar dessa presença, para sentir essa presença só quando nós chegamos num culto como esse? A irmã falou aqui hoje sobre o limpar a casa, né? Também é o meu momento de maior encontro aí com Deus, né? Eu acho que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas lágrimas, mas as irmãs vão entender. Esse momento que nós estamos ali no íntimo, sozinhas, louvando ao Senhor, nós estamos atraindo essa presença para dentro da nossa casa. Mas será que isso tem sido frequente nas nossas vidas? E se não for, irmãos, que hoje nós possamos sair daqui pedindo mais por essa presença. Senhor, nós precisamos mais, nós queremos mais, nós queremos intensificar a sua presença nas nossas vidas, porque nós reconhecemos que não há lugar melhor, irmãos, não há outro caminho. Não há outro lugar senão estar aos pés do Senhor. Amém? Aleluia. E sobre a história de Davi também, nós vemos muitas vivências, né? Muitas coisas que aconteceu na vida de Davi, quando nós vemos a 1 Samuel, a 2 Samuel. Mas então, nós chegamos, folheando aqui a Bíblia, nós chegamos numa parte crucial sobre a vida de Davi, que é o pecado de Davi, né? Lá em 2 Samuel fala que então Davi pecou. 2 Samuel 11. Então Davi pecou. O que foi esse pecado? Eu não vou me aprofundar nisso, mas só para que a gente possa entender o contexto do que o Senhor colocou no meu coração. Davi ele comete adultério com Batseba e então ela engravida, né? Ou seja, o seu pecado ele gera uma consequência. E isso é para todos nós, né? Tudo que nós vamos plantar, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Os nossos erros geram consequências. As nossas vidas, tudo que nós fizermos na nossa vida tem uma consequência. E então, a consequência do adultério foi ela engravidar, né? E então, quando Urias chega, que é o marido, né, de Batseba, quando ele chega, Davi tem alguns encontros ali com ele e tentando ali de alguma forma apaziguar
apaziguar, né? Talvez, não sei nem se seja essa a palavra, o seu erro, né? Consertar, anular, né? Mas aos olhos do Senhor nós não anulamos nada, né? Então, 2 Samuel 11, no verso 14 diz que de manhã Davi envia uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Então, irmãos, o que Davi faz? Davi, como nós já lemos, foi um homem escolhido para ser rei, ungido pelo Senhor. Nós vemos que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi foi reconhecido pela presença que ele carregava, né? E mesmo assim, Davi pecou. Quando ele peca, ele tenta de alguma forma amenizar ali as consequências do seu pecado, então matando Urias, né? De alguma forma ali ele pensa: eu vou tentar amenizar desse lado, mato o marido desse lado e lido com a outra parte. Só que lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, não existe outro caminho. O pecado não confessado nos afasta de Deus. E nós sabemos disso porque nós já vivemos isso. Eu acho muito interessante nós falarmos sobre isso, porque quantos nós conhecemos que já pecaram além de nós, né? Porque nós também somos pecadores, mas decidimos estar aqui firme aos pés do Senhor, porque reconhecemos que sem Ele não somos nada, não somos ninguém, não há outro caminho, né? Mas quantos já pecaram e hoje não têm forças mais para voltar para essa presença? E quantas vezes nós, como pecadores, também já nos afastamos dessa presença, porque o que o pecado faz? Além dele ser humilhante para nós mesmos, né? Eu falo assim que mais humilhante do que as outras pessoas talvez saber que o pecado ele é humilhante para nós, porque nós como servos de Deus, filhos de Deus, né? Somos lavados, remidos pelo Senhor. Nos deixar cair em pecado, isso para nós é humilhante, porque nós chegamos naquela conclusão de: meu Deus, como eu cheguei aqui de novo? Eu já me livrei disso aqui, como eu consegui voltar para isso aqui de novo? Mas o que eu quero dizer com isso? Que, assim como eu já disse, que todos somos pecadores, que a nossa vida com Cristo ela não pode ser anulada por causa dos nossos pecados. Como a palavra fala aqui, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que o inimigo ele quer? Através do pecado. Ele quer nos abater, ele quer nos destruir. Então, quer que nós ficamos envergonhados, aflitos, cabisbaixos, deixamos de servir e de buscar o Senhor. É claro que nós precisamos confessar, alcançar no Senhor misericórdia, perdão, assim como Davi fez, né? Pecou, se arrependeu, mas a partir do momento que nós deixamos o nosso pecado de lado, o Senhor tem misericórdia para nos perdoar. E que a nossa vida não seja baseada somente no nosso pecado, somente nos nossos erros. É igual o irmão testemunhou aqui, eu prestei atenção no testemunho, que ele falava que ele não gostava de crente, né? Falava mal e depois já desfalava. E hoje eu tenho certeza que ele, lembrando disso, ele pensa: olha, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Não é assim? Os nossos pecados é assim, irmãos. O que nós não podemos fazer é voltar para o erro. É reconhecer que nós temos um Deus que é suficiente e misericordioso para nos perdoar e nos livrar dos nossos pecados. O que nós não podemos é usar isso como muleta, não é mesmo? Ah, não, mas depois a senhora vai pedir perdão para o Senhor que Ele perdoa. O
o Senhor é misericordioso, mas Ele também é justo. E a justiça dele está sobre nós. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não existe pecadinho e pecadão, né? A gente tem mania de diferenciar. Esse é pequeno. Um adultério é um pecadão, mas uma fofoca é um pecadinho. Não existe isso perante o Senhor. E quantas vezes acontecem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, ou às vezes a gente tem um conflito com algum irmão, e na hora da raiva ali a gente fala, não vou pedir perdão não, deixa pra lá. Uma próxima oportunidade eu peço. Um pouco mais de uma semana ruim de perder uma pessoa da minha família e uma tia da minha mãe, né, na verdade, serva do Senhor, temente a Deus. Os irmãos talvez até tenham visto a reportagem, ela foi atropelada por um ônibus lá no Santiago e uma bobeira, né? Foi atravessar na frente do ônibus, o ônibus passou por cima, não viu, morreu na hora. E nós não nos atentamos nisso, que o Senhor ele pode nos chamar a qualquer momento, não é mesmo? Nós fazemos todo um planejamento à tarde ali com as filhas, ela criou uma das minhas tias, né? Quando a minha avó faleceu, cada tia foi criada por uma tia. Ela criou a minha tia caçula. A minha tia passou a tarde inteira ali com ela, estava chovendo muito na quarta-feira, não sei se os irmãos lembram. E aí ela falou, nossa, eu preciso ir lá no posto buscar um remédio. E aí essa minha tia que foi criada agora, ela falou, tia, não vai não, está chovendo muito, né? Deixa para buscar amanhã você pega esse remédio. Ela falou, não, porque eu não posso deixar de tomar esse remédio. O meu já acabou, então eu vou hoje com chuva mesmo. E aí ela foi, minha tia foi para casa dela. De 1 hora ali, 40 minutos mais ou menos, recebemos a ligação de que ela foi atropelada e morreu na hora. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez a gente não tenha tempo para se arrepender depois, não é mesmo? Existem situações que o Senhor ele nos dá uma nova oportunidade. Talvez um leito de hospital, talvez uma enfermidade, você tem uma nova chance de arrependimento, mas uma situação como essa não tem chance. E se a minha vida não estiver direcionada pelo Senhor, se eu não estiver em obediência ao Senhor, como que fica? Adianta eu ter 40, 50 anos de crente, de cristão, estar dentro da igreja, mas por causa de uma picuinha ali com algum irmão que não deu tempo de consertar, o Senhor nos chama e eu não consigo pedir esse perdão? Então, irmãos, não vamos deixar essas oportunidades passarem, sabe? Não vamos deixar de andar em obediência ao Senhor, não vamos deixar de andar em comunhão ao Senhor, porque talvez o tempo que a gente fique esperando, ele não chegue, né? É igual pessoas que às vezes falam assim, mas um dia eu volto para Jesus, agora não, mas um dia eu volto. Eu não vou morrer sem me reconciliar com o Senhor, e se não der? E se acontecer uma situação como essa? Um acidente, um infarto, Deus o livre, guarde, né? Nós não estamos pedindo para isso, mas são coisas que podem acontecer. E como está a minha vida? Adianta eu viver uma vida inteira, vindo na igreja de domingo a domingo, e a hora que o Senhor me chamar, eu não estou preparado? Verdade, Senhor. A eternidade com o Senhor vale muito mais do que isso, irmãos. Vale muito mais do que não ter coragem de pedir um perdão. Vale muito mais por não ter coragem de abandonar um pecado. Mas eu não consigo. Consegue. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se o Senhor me chamou, Ele vai me capacitar. Amém? Então, o Salmo 51, que foi o que a gente leu, ele é escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois do adultério. E o que acontece com Davi depois que ele reconhece o seu pecado? Davi, ele é perdoado. O Senhor perdoa Davi, mas ele enfrenta as consequências do seu pecado.
Então, o filho que foi gerado através do seu pecado, ele morre. Davi ele clama ao Senhor para que isso não aconteça. Depois de arrependido, quando ele se arrepende, tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor perdoa, mas a consequência ela vai acontecer independente do nosso coração. O Senhor ele vai nos perdoar, mas aquilo que nós plantamos nós iremos colher. Não tem como fugir disso, né? E outras tragédias também acontecem ali sobre a vida de Davi, sobre o meio ali que Davi está inserido. Mas a palavra fala que o Senhor ele não rejeita a Davi. E quando eu leio essa passagem aqui que ele fala de não retires de mim o teu espírito, isso aqui ele fala muito forte ao meu coração, irmãos, porque existem momentos da nossa, né, de se cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas batalhas, e existem momentos que a gente pensa que a gente não vai suportar. Para nós vai acabar ali, né? Mas quando ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Aqui eu entendo que é isso que nós precisamos para ter uma vida com o Senhor, porque nós podemos perder tudo, literalmente tudo. Mas quando nós perdemos essa presença, nada mais faz sentido. É verdade. E só reconhece isso quem já perdeu essa presença. Oh, Deus Santo, poderoso. Eu não sei se você já teve a experiência. Glória, Santo, 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 Santo. Talvez você que está aqui teve a sua vida inteira aos pés do Senhor, e que bom por isso. É muito bom quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que nasceram no lar cristão, permaneceram e estão aqui até hoje firmes. Mas quando você tem essa experiência de abandonar tudo e abrir mão dessa presença, porque essa presença nós só perdemos se nós abrirmos mão. O Senhor ele não vai se retirar de nós porque Ele quer, não. Ele só vai se retirar se nós abrirmos mão dessa presença. E quando nós temos essa triste experiência de sair dos caminhos do Senhor e abrir mão dessa presença, quando nós voltamos, irmãos, nós valorizamos muito. Deus, aleluia. E eu sempre costumo dizer assim, para quem eu converso, que não espere perder essa presença para valorizar. É muito rica essa oportunidade que nós temos, sabe? De estar aos pés do Senhor, de poder estarmos aqui hoje reunidos como igreja. Eu sei que cada um já teve o seu encontro com o Senhor no seu lar, mas essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos como igreja, juntos, para buscar o Senhor, isso é muito rico. Isso é muito rico, isso é muito prazeroso. Sabe, muitas pessoas queriam ter esse privilégio de estar aqui e não tem. Não tem. Pessoas que estão no leito de hospital, pessoas que não tiveram a segunda chance de se arrepender. A pessoa teve a sua vida inteira, né? O Senhor foi chamando, foi dando oportunidades. Mas a pessoa ficou esperando aquele segundo momento, né? Depois eu volto. Eu não vou morrer sem, assim como eu já disse aqui, eu não vou morrer sem voltar para os pés do Senhor. E pessoas não tiveram essa oportunidade. E é muito triste quando nós convivemos com pessoas que nós amamos, que não têm essa presença porque não querem, porque não buscam. Porque não faz sentido para elas, porque o
dedicar a minha vida aos pés do Senhor. É muito triste isso. E eu falo isso porque existe uma fase da minha vida em que eu, muito desanimada, passando por muita coisa, apesar da idade, né? Eu já passei por muitas experiências. E chegou um momento da minha vida em que eu falei, eu não quero mais. Porque se for para se servir ao Senhor, é passar por luta, eu não quero mais. Olha só que pensamento, né? Melhor com Ele do que sem Ele, né, irmãos? Depois nós aprendemos a valorizar isso. Mas existiu um momento que eu falei, não, eu não quero mais. Eu não volto mais. Nunca mais eu piso os meus pés dentro da igreja. Eu sempre fui muito ativa dentro da igreja. Antes de vir para a Primitiva, eu congregava na Assembleia de Deus, junto com o pastor Laércio Tavares, né, que vocês conhecem. E eu sempre fui muito envolvida na igreja. E aí a gente vai passando por lutas, vai passando por dificuldades, e a gente quer meio que culpar o Senhor pelo que nós estamos passando. Senhor, mas eu estou aqui, eu estou firme, eu estou te buscando, eu estou servindo. E o Senhor ainda permite que eu passe por isso. E quantas vezes eu já fiz isso, eu já tive essa mente, né, esses pensamentos. E esse momento que eu disse que eu não queria mais, nessa época eu morava com a minha avó, eu cresci criada com a minha avó. E eu falei, não, eu não vou mais. E ali ela sofreu muito, né? Naquela época ela era líder do ciclo de oração ali na Assembleia de Deus. Fui criada ali dentro da igreja e de repente ela vê tudo que ela ensinou acabando ali, né, irmãos? Porque quando nós tomamos essa decisão assim, que o inimigo trabalha nas nossas vidas, nós não queremos nem saber. Eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais tocar, eu vou abandonar tudo que eu aprendi até aqui. Só que pela misericórdia do Senhor, com pouco tempo o Senhor me trouxe de volta. Nesse meu momento de rebeldia, eu descobri um nódulo no meu seio, que eu fiquei muito desesperada, porque a minha avó materna morreu de câncer de mama. Minha família veio muito desesperada, muito abalada. E naquele momento eu pensei, Senhor, eu vou passar por isso sem estar na tua presença. Como que vai ser para mim? Porque é o que eu já disse aqui, se é difícil com Ele, imagina assim, irmãos, é bem pior, é bem pior. E quando eu decidi voltar, como eu disse para os irmãos, não demorou muito. Quando eu decidi voltar mesmo aos pés do Senhor, que eu reconheci ali que sem Ele eu não seria nada, o Senhor, num culto de círculo de oração, esse nódulo, ele desapareceu. Aleluia, Deus. Glória, glória. Num culto de círculo de oração. Por isso, irmãos, valorizem as irmãs do círculo de oração. Elas oram por todos nós, né? Num culto de círculo de oração eu fui curada. Num culto de círculo de oração eu fui perdoada. Num culto de círculo de oração o Senhor mudou a minha história. A partir do momento que eu tomei a decisão de obedecer. Passado um tempo eu conheci o Flávio e nós casamos. Tudo que eu sofri em alguns anos foi... Eu tenho vivido dias maravilhosos nesses 10 anos que o Senhor me preparou aí, por viver em obediência ao Senhor. Então o que eu quero dizer para os irmãos essa noite? Que quando nós decidimos obedecer, o Senhor ele sempre vai estar conosco, irmãos, por mais difícil que seja. Talvez você olhe e você fale, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir abandonar, eu não vou conseguir permanecer, mas o Senhor, Ele estará conosco, Ele estará contigo.
dizer: não desista. Não desista de servir, não desista de adorar, não desista de permanecer. E não dispense, não despreze a presença do Senhor. Porque sem essa presença nós não somos nada. Amém? Eu queria louvar, posso? Aleluia, Deus. Queria que vocês colocassem em pé para louvar ao Senhor juntamente comigo. Aleluia. Se eu conseguir, irmãos. Aleluia. Não importa as circunstâncias, que nós possamos estar firmados nessa rocha que é o Senhor. Não importa o momento. Se nós estivermos a Ele, todas as outras coisas se tornam pequenas. Não importa as nossas dores, as nossas. O Senhor, Ele é misericordioso para nos limpar, nos purificar e que nós possamos continuar anunciando o nome dEle até que Ele venha. Amém?
te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós estamos aqui porque reconhecemos que não há lugar melhor senão a tua presença. Nós reconhecemos que não há outro caminho senão o Senhor. Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Jesus. Que o Senhor possa continuar nos alcançando e nos lembrando que sem a sua presença nós não somos nada. Pai, se há alguém aqui hoje que precisa ouvir essa palavra, que está desanimado, que está abatido, que o Senhor hoje venha renovar as forças, que o Senhor hoje venha dar ânimo, que o Senhor hoje venha dar motivação, que o Senhor venha mostrar, Pai, que só há um caminho, que sem ti nós não somos nada, que assim como Davi clamou a ti, não retires de mim o teu Espírito Santo, é que nós clamamos a ti também, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, cria em nós um coração puro, disposto a obedecer. E se há em nós, Pai, algum pecado, algo que desagrade a ti, que o Senhor venha nos perdoar e nos livrar hoje, porque o Senhor diz na tua palavra, Pai, que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Nós queremos alcançar hoje, Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpa as nossas vestes, e que nós possamos carregar a tua presença, ser notados e reconhecidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, pode se aceitar um minutinho. Eu estava aqui, a gente começa a ver o culto, né? Assistir o culto, a ver as mensagens, a ver as palavras que as pessoas vêm na frente. E eu comecei a lembrar da minha trajetória também. E como hoje foi uma noite de testemunho, vou dar um pequeno testemunho. Aleluia. Aquelas pessoas que conhecem ao Senhor depois de uma certa idade, já cresceu, já viveu uma vida e tem um encontro com o Senhor, tem uma transformação com o Senhor. E tem aquela pessoa que é filho de crente, nasce dentro da igreja e está ali por um costume, porque não tem uma experiência com o Senhor. Assim foi comigo. Nasci nessa igreja, participei das crianças, Cordeirinho de Jesus, chamado Grupo das Crianças. Participei do grupo de adolescentes, chamava Joia de Cristo, grupo de adolescentes da igreja. Participei da mocidade, da JOC, participei das jovens, participava do coral, estava na igreja, mas não tinha experiência com o Senhor. Por isso que eu digo que todo filho de crente tem que chegar uma hora, um dia, e ele tem que reconhecer e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Não basta ser só filho de crente. Eu estava dentro da igreja, mas não tinha experiência. A semente estava sendo plantada, isso eu não nego. Assim como essas crianças que estão aqui hoje, a sementinha está sendo plantada, assim como foi na minha vida. Mas chegou um certo momento da juventude em que eu também me afastei dos caminhos do Senhor e fui para esse mundo. Mas como Deus tem todas as coisas já planejadas para a nossa vida, pela sua onisciência, Ele sabe a hora, o momento certo, e todas as experiências vai servir para a gente depois. E eu me lembro que eu lá na cidade do Ipanema, no distrito, quando eu conheci minha esposa, em 98, ela tinha 14 anos, não era evangélica. E uma das primeiras coisas que eu falei, preste atenção, irmãos, como é importante a semente está sendo plantada nas crianças hoje. Preste atenção. O que você está fazendo com o seu filho quando você vem na igreja não é em vão, porque a semente está sendo plantada. E eu
progressivo. E a mesma coisa que acontecia com o nosso irmão Vanderlei de Terrar, você já viu? Fica com raiva de crente também. Porque se eu tivesse na programação da televisão, passasse uma coisa de crente, eu mudava na hora. Estava no rádio, passava uma programação ali procurando uma rádio, passava uma rádio evangélica, eu já trocava na hora, não aguentava ouvir nada sobre a palavra de Deus. E eu conheci minha esposa, minha namorada na época, e a importância que eu falo da semente plantada, porque uma das coisas que eu falei para ela foi: nós estamos namorando, mas se um dia a gente chegar a casar, eu sou crente. E a minha intenção agora, eu estou assim, nesse jeito, mas a minha intenção quando eu casar é voltar para a igreja. Se você quer namorar comigo, nossa, mas eu virou crente agora? É assim, na cidade pequena. E ela foi, nós convidamos uma igrejinha bem simples, humilde. Chegamos lá, o pastor cantou hino, lá, com o violãozinho. Eu até quero trazer aqui um dia. E ela gostou do culto, assistiu o primeiro culto dela na igreja, assistiu, gostou. No domingo ela quis voltar. Isso era no sábado, no domingo ela quis voltar. Nós voltamos no domingo. Na outra semana ela já chamou meu pai de novo, mas só que, irmãos, ela começou a querer ser crente demais. Você vai na igreja, vamos parar com isso. Sabe qual foi a resposta? Se você quiser parar, você para, mas aqui. E ela foi, se batizou, eu acompanhei o batismo, marcamos o casamento, casamos, estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? E hoje, então, quando eu vou conversar com pessoas que caíram, com pessoas que estão machucadas, eu entendo do que eu estou falando. Quando eu vou conversar com pessoas que pecaram, que saíram fora dos caminhos do Senhor, que estão arrebentadas, eu sei do que eu estou falando, porque eu passei, porque eu senti aquilo. Eu passei por aqui. Serve como experiência na nossa vida. Mas o mais importante é nós não inventarmos desculpa como fez Saul. Ah, Senhor, eu fiz aqui isso aqui, eu estou fazendo por causa foi para adorar o Senhor seu Deus. Não, é fazer igual Davi. Senhor, cria em mim, Senhor, um novo coração, porque esse que eu tenho não presta. Esse coração, Senhor, então cria em mim um novo coração e não retire de mim o teu Espírito Santo, para que eu possa glorificar e estar sempre na tua presença. Amém? Que o Senhor possa te abençoar esse culto dessa noite, que esse louvor falou ao Senhor, que a palavra do Senhor falou ao seu coração, irmãos, e que novamente amanhã nós possamos estar de novo na presença do Senhor, né? Eu estou de férias, né? Entrei de férias do serviço, então agora eu vou poder estar um pouco mais me dedicando, porque o trabalho toma o tempo da gente. E eu peço a oração da igreja, porque eu estou para tomar uma decisão sobre o serviço. Eu abandonei tudo lá no sítio, máquina, vendi para cuidar da obra do Senhor. Vendi máquina para mim ser. Por necessidade da gente financeira, eu comecei a trabalhar, meu emprego, CLT, e isso está tirando o meu foco. Colocar no meu coração de se dedicar, o serviço está me tirando, então eu estou para tomar uma decisão. E eu peço a oração da igreja nesse sentido, para que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Amém? Que eu possa estar mais me dedicando na casa do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, fazer a oração final, e assim nós já vamos dar a bênção apostólica. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite, Senhor. Os louvores, a adoração, Senhor, que o Senhor receba como cheiro suave, Senhor. E nós possamos te louvar, Senhor, do mais puro, Senhor, louvor que sai do nosso coração, Senhor, e que chegue a Ti, Senhor, como cheiro suave, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra dessa noite, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, novamente na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome, Pai. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome do Senhor
nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo reine, não somente hoje, mas para todo sempre. Ele diz: amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus.